Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Seja bem-vindo a mais um Podcast TV. Lucas Serão na voz e aqui, hoje, eu vou trazer para você, em exclusividade, Dr. Gilberto Bento Júnior, um advogado que é uma referência hoje em diversos mercados diferentes e vai dar uma exclusiva contando para vocês diversas coisas que são segredos aí do ramo do direito bancário. Doutor, um prazer gigante ter você aqui com a gente. Lucas, um grande prazer. Muito obrigado por ter vindo nos prestigiar aqui no Podcast TV, diretamente dos estúdios Prefácio. Então hoje eu quero iniciar aqui te perguntando, tirando um pouco da gravata e te perguntando do Gilberto, ser humano. Quem é o Gilberto? O Gilberto é só um advogado que adora o que faz. É uma coisa muito interessante. Eu comecei no direito por dinheiro. Eu não comecei no direito por ideologia, mas me transformei num apaixonado. Eu realmente acredito no que eu faço, eu sou um defensor, eu sou um crítico da justiça e eu sou alguém que busca trazer equilíbrio, principalmente para os oprimidos, para quem é vitimado pelas grandes instituições. Por isso, o direito bancário. Eu adoro odiar bancos. Muito bom. Eu vi aqui que você fundou o escritório em 1998. Sim, é isso sim, mesmo? Isso mesmo. E de lá para cá tem tido bastante êxito no sentido não só de promover ações, mas ter parcerias que fazem com que o movimento do jurídico faça clareza na vida das pessoas. O Dr. Gilberto, ele hoje o escritório, né, o Bento Júnior trabalha com diversas especialidades diferentes do direito, porém, o Gilberto ele é especializado no direito bancário. Ele, na verdade, é o salvador aí dos funcionários públicos para conseguir não só ter um nível de endividamento mais baixo, como também, muitas vezes, driblar o sistema bancário para conseguir fazer com que a pessoa tenha uma vida digna e uma renda que venha ao bolso dela. Então, queria entender de você, como ser humano, da onde saiu o direito? Você me explicou que é por dinheiro, no começo lá foi por dinheiro, depois veio na paixão, mas como? Porque tem várias coisas para ganhar dinheiro, por que direito? Bom, me pareceu algo onde eu pudesse usar a lei a favor das pessoas injustiçadas. Eu não sei se eu comentei para você, mas eu sou filho, neto de pessoas do funcionalismo público. Minha mãe era professora, minha avó era professora. E desde que eu iniciei na faculdade, todo mundo começou a me trazer, resolve para mim, resolve para mim, resolve para mim. E todos os assuntos eram assuntos ligados a funcionários públicos. Descontos indevidos, alguém já ouviu falar de precatório, o funcionário público sabe muito bem o que é, que eles não pagam a gente, dão uma luta para pagar o precatório da gente. Arthur. E tem muita irregularidade no meio público. Cada funcionário público tem um órgão que cuida dele, tem um estatuto próprio. Então, o professor municipal é diferente do professor estadual e é diferente do professor federal. Assim como o policial civil, o policial militar, cada um tem regra própria. Então, mesmo que seja um serviço correlato, muitas vezes de algo que é basicamente a mesma coisa, a forma de legislar é diferente para cada um dos níveis de funcionalismo público. Sim, muitos têm regras específicas, a gente precisa fazer a adequação. Legal, perfeito. Bom, a gente entende a importância de ter um advogado experiente em algum ramo em específico quando a gente for trabalhar com um especialista. E eu quero que você explique brevemente para nossa audiência por quê que quando a gente tem algum problema, a gente busca um especialista. Veja bem, eu entendo que quando eu tenho um problema no meu coração, eu vou procurar não um médico general, eu vou procurar um cardiologista. Eu tenho um problema no meu dente, eu não vou procurar o barbeiro, eu vou procurar o dentista. Então eu quero que você explique para nossa audiência o porquê, qual a importância de ter alguém que é especialista numa área. Bom, eu vou ser mais didático e mais simples. Te busco um especialista para que os erros que ele já cometeu com os novatos não recaiam sobre a gente. Atualmente, eu tenho quase 15 mil processos no escritório. Um advogado de muito sucesso ao longo de uma vida inteira é para ter de 2 a 5 mil no máximo. Então, eu tenho um volume de trabalho enorme. Sim. Isso me permite identificar rapidamente os problemas e corrigi-los. Então a gente busca um especialista porque ele tem a chance muito maior de errar muito menos. Já sofreu na mão do outro, vai ter sucesso no teu caso. Legal, muito bom. Eu costumo dizer que a gente tem que errar muito, errar rápido, errar barato. Nesse caso, então, posso dizer que o advogado especialista ele já errou bastante. Exatamente. E aprendeu com aqueles erros para não acabar repetindo ou então provocando erros novamente em novos clientes. O advogado especialista, além de errar bastante e continuou repetindo, ele persistiu. Porque tem muita gente que desiste no meio do caminho. Eu vou superar todos os obstáculos, sejam eles quais forem.
Legal. Não só pela experiência, mas por saber o caminho das pedras, né? Muitas vezes entender como lidar com aquela dificuldade. Eu acho que alguém precisa levantar a mão e fazer a coisa certa. A gente está num país cheio de injustiça, cheio de problemas. Se ninguém pegar para si uma solução, eu não vou deixar na mão dos outros. Eu vou tomar conta do meu caminho e do meu cliente. Muito bom. Obrigado. Olha só, agora eu quero entrar em umas perguntas um pouco mais específicas aí. A primeira delas é o seguinte, para a audiência que está em casa, muitas pessoas sabem que eu fiz direito, mas falar doutor, eu corro 3 dias sem olhar para trás. Então não é uma vertente da vida do Lucas, eu prefiro o encargo de esticador de queijo. Na minha vida hoje faz mais sentido. Mas, quando lá atrás eu fui estudar direito, eu entendi uma dupla possibilidade naquilo que eu tinha como dom de comunicador. Então, eu acredito muito no dom da retórica, que através da arte do convencimento, você consegue induzir a pessoa a fazer aquilo que é o melhor para ela, muitas vezes. Pode ser usado para o bem, para o mal. Isso me fez optar por algo na área de humanas. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte... eu entendi no meio da faculdade, mas eu quero que você explique para quem possivelmente sonha em ser advogado ou trabalhar com alguma coisa no ramo jurídico, essa coisa de humanas e exatas. Eu gosto de humanas, então eu vou escolher o direito. Isso é verdadeiro? É um dogma que a gente precisa quebrar? Me conta aí, como que é esse binômio? Bom, isso é parcialmente verdadeiro, Lucas. Eu vou te explicar primeiro da área de humanas, que mudou em relação à comunicação, e depois da área de exatas. Primeiro, existem muitas áreas no direito que você precisa entender muito de matemática. Direito bancário, saber aplicar taxa de juros, saber aplicar índices financeiros. Sem isso você não trabalha. Isso também vale para direito tributário, para direito trabalhista, também vale para direito previdenciário, que vai computar os recolhimentos das pessoas. Então, o advogado que está entrando na área, se achar que não vai ter envolvimento com a área financeira, com a área de exatas, ele está iludido. Mas a parte de comunicação é fundamental. Só é um pouco diferente da que você escolheu. Quando eu fiz faculdade, o argumento verbal era muito válido. O tempo foi evoluindo e a comunicação ainda é essencial. No entanto, ela é essencial da forma escrita, principalmente depois da pandemia. Se você não souber fazer com que as pessoas entendam os seus textos escritos, você não vai conseguir fazer convencimento, porque muito juiz não te recebe, você não tem oportunidade de explicar o que você quer, então você tem que documentar, tem que escrever. Se a pessoa leu imediatamente e não entendeu, a tua comunicação não está funcionando. Sim. Certo? E a sua comunicação não é só argumento no direito. Ele é um argumento com base em normas legais. Então não existe no direito, eu acho, existe no direito a norma, a lei diz isso, e por conta do que a lei diz isso, eu estou lhe pedindo aquilo. É um convencimento, só não é mais verbal. Perfeito, magnífico. Então, é correto dizer que não apenas ter proeminência para a área de humanas é fator determinante para o direito. Dependendo da área que você for escolher, você vê tanto exatas quanto em uma área de exatas. Talvez mais. Eu não consigo imaginar uma área do direito, exceto a parte criminal pura, que não lide com a parte de exatas. Porque até a parte criminal tributária, você precisa entender de impostos para defender o cara que comete um crime de sonegação fiscal. Se você não entender de números, você não defende impostos. Muito bom. Então acaba que a união das duas partes faça toda a diferença num bom profissional no ramo do jurídico. Certamente. Excepcional. Você comentou aqui com a gente algumas diferenças em aplicação técnica, até prática, no contexto do jurídico hoje no digital. A gente percebe que nos últimos anos, grande parte dos fóruns são fóruns digitais, todos os últimos abertos, nos últimos tempos, em várias específicas, tramitam só pelo eletrônico, né? Através do SAG, etc e tal. E eu queria entender, na sua opinião, o quanto que a gente teve de fato, avanço na velocidade de comunicação com o judiciário e o quanto isso pode ser também um retrocesso no sentido de qualidade de comunicação. Bom, vamos lá. Eu entendo que não existe retrocesso na qualidade de comunicação. Existe um bom avanço do judiciário em relação ao procedimento, porque tudo que é digital é mais rápido. Então, para você levar um documento ao fórum, que antigamente eu imprimia em 3 vias, num papel carbono, sujava meu dedinho e datilografava. Alguém sabe o que é datilografar, gente? Essa é antiga. Essa é antiga, no carbono. E não podia errar. Bom, aí você levava num órgão no fórum e tinha um setor chamado protocolo. Ele dava um carimbo de recebido. Hoje é eletrônico. Você redige o documento no seu computador, sobe para a rede e faz o protocolo digital. Você tem um credenciamento digital de advogado que é específico, mas você não sai do seu escritório. Então isso já ganhou muito tempo. Eu diria para você que a cada 10 audiências, 6 a 7 são
por videochamada, ou seja, você não precisa mais pegar trânsito, não precisa mais ficar esperando numa desconfortável sala de fórum, para esperar o juiz te chamar. Outro detalhe importante, eu sou do tempo onde as pessoas se matavam no Fórum Trabalhista. Já ouviu falar disso? Não. O Fórum Trabalhista hoje é o Fórum... Rui Barbosa? Acho que é Rui Barbosa, foi construído e teve aquele desfalque que é o chamado Lalau. Sim. As pessoas pulavam lá de cima porque perdiam as causas. Uau. Hoje o fórum é todo fechado, as pessoas se jogavam, o fórum era muito alto, eles entravam em desespero. Hoje, além de facilitar, evitar trânsito, você evita suicídio. Que bom que assim seja. Eu achei muito bacana, eu acho isso uma evolução. Então, a comunicação está muito mais fácil, está muito mais rápida, está muito mais econômica. Show, muito bom. Eu tive, há 2 meses atrás, no Fórum do Rui Barbosa, tive uma funcionária que me processou, acabei ganhando. Eu só quero fazer uma pausa aqui para a dancinha da vitória. Gente, eu espero que ele não tenha jogado ela lá de cima. Não, ninguém se jogou. Não, tudo bem. Eu espero que ele não tenha empurrado ela lá de cima. Ganhei! Ganhei, né? Vai embora. Assim que se ganha a ação. É uma... Brincadeira, estratégias jurídicas aqui, hein? Aqui na mesa do Podcast TV. Olha só, muito bom, maravilha. O papo começou bom, acho que tá bem proeminente aqui, tão solto. Então agora eu quero te fazer uma pergunta que vai ser um pouco mais íntima até, precisa. A gente entende que hoje o Dr. Gilberto, ele se destaca, assim, em gênero, número e grau, como o cara que é o salvador do funcionário público. Por quê? A gente entendeu que existe um nível de endividamento muito alto do funcionário público e o destaque do doutor foi justamente em conseguir promover, vencendo diversas causas que não só dão a vitória para o funcionário público, como também reduz a possibilidade e a chance daquele abuso que antes o sistema bancário estava reprimindo, né, muitas vezes no vencimento limitado do funcionário público. Antes de explicar a técnica de como isso, o porquê e como você se tornou um destaque, eu quero entender a essência disso. Por que e como você voltou a sua carreira no jurídico para trabalhar com funcionário público? Bom, primeiro foi por essência, primeiro foi por afinidade. Como eu disse, eu sou de família de funcionário público, então eu entendo as dificuldades e o esforço que esse tipo de pessoas vive para sustentar a sua família. Então já vem inato, né? Vem de casa. Assim, filho de professora, neto de professora, sobrinho de professora. Assim, eu fui sustentado por funcionário público. Então, eu realmente me preocupo. Mas sempre tive envolvimento, sempre tive noção dos problemas que envolvem o funcionalismo público. E eles são de época, né? Tem época que o funcionário público não recebeu precatório, qualquer dia, se quiserem, eu conto bastante, precatório é uma área que eu mexi bastante, mas todo funcionário público sabe que existem uma série de irregularidades, de descontos indevidos, e que você tem que entrar com ações, muitas vezes são ações coletivas, e leva tempo para ganhar. Mas esse não é o grande problema do funcionário público. Na verdade, o problema nem é do funcionário público. O funcionário público ele é uma vítima do negócio que veio para salvar, mas se tornou um vilão, que chama crédito consignado. Crédito consignado veio com aquele negócio, não, eu vou te dar um juros barato, desconto direto do seu salário. E isso é uma ideia originalmente muito boa, eu tenho certeza que ajudou muita gente, o conceito é maravilhoso. No entanto, os bancos distorceram a ideia e transformaram isso numa escravidão financeira para o funcionário público. Uou. Porque a lei inicialmente limitou que os descontos de crédito consignado não podem passar de 30% do valor líquido. Então não é do vencimento total. Não, é do valor líquido. Só que no salário do funcionário público, você tem retenção de imposto de renda, tem contribuição assistencial, tem uma série de rúbricas que descontam do funcionário público que ele tem que pagar como todo nacional. Toda pessoa que reside no Brasil ele tem obrigações. Tem descontos em folha. O que acontece? Os bancos ultrapassam esses 30% do valor líquido e depois eles ampliaram a lei para, em mais 5%, chegar a 35%, para criar um crédito ligado a um cartão de crédito. Muita gente vê isso como RMC e RCC. São siglas funcionário público. Olha no seu olerite. Se você tiver RCC e RMC, você com certeza está pagando o cartão de crédito de uma parcela indevida, infinita, e eu vou contar para você tudo isso agora e como resolver. Muito bom. Então, o que acontece? Eu já peguei funcionário público que tem comprometido mais de 50% do valor líquido. Uau! Então, além dos juros serem maiores do que o inicialmente prometido, os gerentes de banco tornam os funcionários públicos vítimas financeiras quando fazem as renegociações.
Aí a gente vai entrar na parte de matemática. Alguém aqui sabe o que é valor financeiro presente? Você sabe, Lucas? Por favor, esclarece pra gente, pra mim e pra audiência. Vamos lá, audiência. Quando você faz um parcelamento de 60 meses, paga 10, vai ao banco, preciso de mais dinheiro, vamos fazer uma renegociação? O gerente fala, legal, você tem 50 parcelas para pagar. Só que nessas 50 parcelas futuras, você tem uma projeção de correção monetária e tem uma projeção de juros. Qual seria o certo? Trazer esse número para valor presente, com valor sem juros e sem correção, para quitação no momento e abrir outro financiamento. Sim. E aí você tira juros e correção. Nesses juros e correção tem de 3 a 4 vezes o valor que você efetivamente recebeu. Uau, 3 a 4 vezes o valor principal. Exatamente, ou mais. Caramba. Arthur. Então o que acontece? Aí você tem 50 parcelas em aberto, e aí o gerente fala, você precisa de um troco. Tem gente que fala de troca com troco, devolução. Então, eu tô devendo 50, te volto 5 e te abro mais um parcelamento de 90. Uau! Certo? Então, o que acontece? Só que o primeiro problema é que na renegociação, ele não faz a exclusão dos juros e da correção monetária. Então, ele não traz esse número para valor presente. Opa, pera lá, então é juros sobre juros. Não, isso é roubo mesmo, né? Isso absurdo. É safadeza, não sei se pode falar isso aqui, né? Por favor. Mas assim, o cara tá sacaneando o cara, porque todo gerente de banco não é seu amigo, amigão, ele recebe meta. Toda vez que ele te dá uma tungada, ele sai feliz da vida, porque ele recebe um bônus por não ter deduzido seus juros de correção. Então ele te dá um desconto simbólico para dizer que tá te dando, olha como eu sou bacana, vou te dar um desconto. Mentiroso. Na verdade é colocado numa teia de confusão, né? Exatamente. Então ele pega lá as suas 50 parcelas, que deveria ser... Vamos imaginar que é uma parcela de R$1.000. Eu tenho 50 de mil, 50 mil. Tá? Esses 50 mil, se você considerar os juros de correção, deve estar em 150. Ele fala, vou te tirar 20 mil de 150, virou só 130. Devia ser só 50, amigão. Ele está te tungando em 80 mil. Esse 80 mil, ele ganha 10% do excedente, tá? Então é como se ele fizesse assinar um ICD, algo nesse sentido, um instrumento de confissão de dívida? Não, é uma renegociação, é um novo contrato de financiamento. Uau, mas com o valor principal somado aos juros, por exemplo, com Exatamente. Pequeno. Ele bota... Primeiro que não é um sistema, ele bota lá o número que ele quiser. Ele tem uma alçada para saber o quanto de redução ele pode saber. Então, peraí, doutor, isso é um crime? Eu acho que é um crime. Sim. Eu acho que todo banco, assim, eu vou declarar para você, eu odeio banco. Eu odeio banco, eu odeio banco. Eu acho que eles são horríveis, eles são a pior opção para o país. Tá? Porque ele te rouba na cara dura. Mas como a gente precisa do dinheiro e a gente normalmente não é treinado para fazer conta, a gente... Porque se você fizer conta na hora, você não assina o que eles pedem não, meu amigo. Sim. Tá? Depois se que levar você... a calculadora, acaba não se fechando o contrato. calculadora. Assim, eu quero 50 mil, assina aqui 300... Que absurdo é esse? Você topa isso? Eu não topo. E você, Lucas? Claro que não. Então ele faz essa conta. Tá? Então ele te dá uma tungada de 80 mil que ele recebe uma bonificação. Ô, meu amigo. E aí ele ainda pega essas 90. Aí eu vou te pegar. Vai lá. Então, você tinha 50, virou 130, vou te voltar mais 10, bota 40, vou te parcelar em 90. Tá? Vira uma bola Só que aí de você neve. vai pegar esse 90 e multiplicar por 3 de novo. Nossa. Não tem nexo, né? Faz essas contas. Hoje, inclusive, esse cálculo é muito baratinho, vários contadores são especializados e vale muito a pena você fazer um laudo técnico que vai te ajudar a entender a negociação e vai te evitar cair em fria. Você vai gastar um trocado aqui, mas assim, não tenha dúvida que você já gastou 100 vezes mais com qualquer banco, viu? Ou então o barato sai caro, né? Então, sabe o que acontece? Nós brasileiros, eu acho que por cultura, não somos orientados a buscar consultoria prévia. A gente não busca um contador, não busca um advogado, e depois vai resolver o problema quando ele já existe. A gente não evita o problema. Existem formas de evitar e é muito mais barato. Mas eu entendo, se você não tiver... Assim, a gente não é orientado para isso e se você quiser, a gente te orienta, fica mais barato, hein? E, meu amigo, o dinheiro tem que ir para a tua família, é o dinheiro que você trabalha para sustentar teu filho, para pagar teu colégio, para tirar umas férias, tá? Para você tratar melhor a tua esposa ou teu marido. Pelo amor de Deus, para comprar um presente para comer fora. Sinto que muitas vezes o escritório ele tem a função social não só de mitigar pela causa e pleitear pelo direito da pessoa que é detentor daquilo e nem sabe, mas também explicar para a pessoa, educar o funcionário público, ou então até o próprio funcionário de alguma outra esfera, o que é o direito dessa pessoa. Então, você que está em casa e muitas vezes não tem noção do que é o seu direito, a gente vai deixar daqui a pouquinho aqui um meio para conseguir consultar junto com o Bento. Posso contar a história do RMC? Manda pra cá. Eu acho que vocês vão gostar e vão desgostar, porque vocês foram enganados.
Tá? Lembra que eu falei para você do limite de retenção do salário do funcionário público vai até 30 Sim. e foi aumentado para 35? 35, sim. Esse 5% chama reserva de margem de consignado. Essa reserva de margem de consignado, eu vou contar para vocês o golpe. Na minha opinião é golpe. Por favor. Tira esse véu aqui, tira o Vamos véu lá, bancário, conta pra gente. Vamos lá. O que eles fazem? Você vai buscar o crédito, ele fala, ó, o teu limite eu não consigo. Às vezes o banco já está num limite de endividamento que ele não consegue liberar na margem, mesmo ultrapassando os 30%. Sim. Aí eles abrem o seguinte, eles não vão te dar um crédito, eles te aprovam um cartão de crédito que eles não te entregam. Nesse cartão de crédito, eles fazem um saque, depositam na tua conta e todo mês fazem um débito automático do valor mínimo da fatura. Por isso que RMC é pagar fatura infinita de cartão de crédito. Nossa, totalmente sem a pessoa saber. Um ou outro sabe, mas a cada 100 casos que eu peguei, uma meia dúzia estava sabendo. Aquela explicação do assina aqui para mim, exatamente, né? Assina aqui. Uhum. Qual que é a boa notícia? Judicialmente, os juízes estão mandando devolver tudo que eles tomaram de você. Legal, então pode ser que o funcionário público tenha direito de receber o valor de volta. Pode ser não, ele tem. O direito do funcionário público é cristalino, é matemático, a lei é clara, a lei fala sobre valor líquido, tá? Então ele tem. O duro é se comunicar, é fazer o juiz entender. Nós estamos melhorando a nossa comunicação e cada vez mais os nossos índices de sucesso vêm aumentando. Quanto mais a gente entra com o processo, mais resultado positivo a gente tem. Eu já consegui, inclusive, que o juiz mandasse devolver em dobro tudo que descontaram do RMC. Uau. Não é muito demorado, é bem interessante, certo? Mas sabe como eu acho? É uma saída muito interessante para o funcionário público, o RMC. Mas podemos falar um pouco do caso de crédito consignado e como a gente pode ajudar o pessoal de verdade? Por favor, o espaço é nosso. Então vamos lá. Minha amiga funcionária pública. Porque o funcionário público vai dar valor na mulher funcionária pública. Eu acredito mais em passar a mensagem para a mulher do que para os rapazes, tá? Legal. As mulheres são mais inteligentes do que eu, inclusive. Mas vamos lá, gente. Eu concordo. Vamos lá. Aonde existe uma brecha legal que vai te ajudar a botar fim nas suas dívidas. Porque hoje, todo mundo que chega para mim com dívida em consignado acha que tem uma dívida eterna para o resto da vida. Por isso eu chamo de escravidão financeira. Mas existe uma lei que permite a gente entrar com uma ação de repactuação judicial de dívidas. Essa lei tem por base a lei do superendividamento. Legal. Qual que é a grande vantagem? Nós vamos mandar recalcular o valor, vamos reduzir a 30% a 35% do valor líquido dos seus vencimentos, ou seja, tem gente que tem 50% do valor comprometido. Então vai te sobrar dinheiro a mais todo mês. Legal. Então, se te descontam 40, 45, 50, é para limitar 30, 35 no máximo e do líquido. Então, entrando com uma ação, a diferença pode ser prática no próprio vencimento do salário. Exatamente. Tem que esperar o juiz dar despacho. Sim. Nem todos eles são rápidos. Alguns levam 1 mês, alguns levam 3 meses. Mas levam é um direito que a pessoa já tem. Mas é um direito que a pessoa já tem e ela tem que exercer. Legal. Então você vai entrar, ou seja, então em poucos meses você vai ter uma redução nos descontos, vai sobrar dinheiro para você todo mês. Mas muito melhor que isso. Você vai sair da dívida infinita para uma dívida limitada a 60 meses. Com isso, é capaz de reduzir sua dívida em até 80%. Porque existe uma regra social, um entendimento social de descontar mais que 30% da remuneração da pessoa fere a dignidade humana. Te tira a capacidade de sustentar sua família e de sobreviver de forma digna. Sim. Vocês têm dignidade, vocês são a melhor coisa que esse país tem. Eu vou lutar por vocês sempre. Vem tirar dúvida. Então, o que acontece? Hoje, eu tenho uma dívida sem prazo para terminar. Quando você entra com a ação de repactuação, nós vamos botar um prazo para terminar. Isso vai terminar em 5 anos, amigo. 5 anos passa rapidinho. Minha amiga, meu amigo, vamos botar fim nessa dívida. Muito bom. Tá? Ou seja, e nessa repactuação, nós vamos usar uma brecha legal para obrigar o banco a tirar esses excessos, como o valor presente que não foi calculado, a tirar excesso de juros, de excesso de correção monetária. Você já parou para pensar qual correção monetária é mais benéfica para a sua operação financeira? Eu aposto que 99% da população não sabe nem quais são, né? Quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu peguei um caso de aluguel. Certo. Que estava corrigindo pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
E existe um outro índice chamado IPC. Sim. O contrato estava em INPC. Na pandemia, houve uma distorção de preços em função daquela tragédia que a gente viveu. Sim. E o INPC foi a 27,5% acumulado no ano. Uau. O IPC foi a 6%. Então, por conta dessa distorção social, eu consegui para o meu cliente que o contrato fosse alterado e o índice de INPC de 27,5% chegasse no IPC a 6%. Com isso, ele evitou que o seu aluguel subisse 27,5%. Naquele ano, ele teria um reajuste de 27,5%, ficou um reajuste de 6%, que para mim ainda foi muito, mas... Ou seja, é 20% a mais todo mês, gente. Talvez tenha ficado tangível depois no 6, Sim, né? exatamente. Nossa, mas 30% de aumento é um absurdo. Acho que está combinado, tem que ter uma correção monetária. Eu acho que no tempo de pandemia nem devia ter, porque foi uma situação excepcional, mas vamos pensar, vamos ponderar o outro lado, né? Mas assim, os tribunais, eventualmente, são sensíveis a esses argumentos, desde comprovados e comunicados corretamente. Então você tem que demonstrar. Ó, gente, o meu salário não aumenta 27,5%. O teu aumenta, Lucas? De forma nenhuma. Imagina, ia ser uma delícia, né? Imagina, 27,5% a mais todo ano. Seria muito bom, mas é impossível hoje. Mas você né? imagina alguém que está pagando um aluguel de 10 mil. Vai falar, vou aumentar 2.700. É humanamente impossível. Assim, continuar fica muito pagando. difícil, né? O padrão de vida, a qualidade de vida cai assim drasticamente. Se for possível manter. Exatamente. Então, isso é um exemplo de como o direito bancário pode melhorar a sua vida. Então, voltando naquela pergunta, você falou, olha, o advogado precisa entender de números? Precisa. Precisa entender o advogado. Eu vou te falar, eu escutava isso de um professor meu, do meu doutorado em Buenos Aires. Esse professor era formado na Sorbonne. Ele falava em espanhol com sotaque de francês que, coitado do advogado que só estuda direito. Então a gente tem que saber um pouco de tudo para poder entender vocês, entender seu problema. O bom advogado não sou eu aquele. O bom advogado é aquele que te entende, te escuta e trabalha para lutar pelo teu interesse. Eu, como advogado, não passo de um prestador de serviço. Eu luto as suas lutas e vou atingir o objetivo que está no seu coração. Só vou te guiar para que ele seja de acordo com a lei. Muito bom. Deu aula, uma máquina de corte aqui na minha frente. Tadinho. E agora eu queria citar algo que é um fator muito alarmante, né? A gente entende que muitas vezes hoje o funcionarismo público, ele é uma busca por uma estabilidade financeira, uma busca por uma prestação contínua para ter segurança dentro de um emprego. E muitas vezes não é o que está acontecendo. A gente enxerga o endividamento social até no funcionarismo público que se torna quase unânime entre as pessoas por conta dessa cilada dos bancos. Isso está realmente acontecendo? É um número alto, é um número baixo? Como que funciona esse endividamento? Arrisco dizer que 80% a 90% dos funcionários públicos do Brasil todo têm dívidas com desconto em folha. Dívidas não é inadimplência. Dívida é aquilo que você tem que pagar no futuro e que compromete o seu salário. Aí a gente tem que separar o devedor que paga todo mês a sua continha do devedor que não está conseguindo pagar. Os dois devem. Os dois devem, dívida do mesmo jeito. mas um está administrado. Legal. Eu não sei, a situação é particular de cada um, mas Sim. eu tenho certeza que esse sujeito que está conseguindo pagar e essa maravilhosa funcionária pública que está conseguindo pagar está sofrendo, viu? Porque pagar juros para o banco e não presentear seu filho, pagar juros para o banco e não comprar uma roupinha para as crianças, não me parece correto. Às vezes até o funcionário público, pelo caráter, consegue pagar, mas deixa de fazer coisas que são essenciais para a evolução da própria família. O funcionário público, essencialmente, é uma pessoa digna, uma pessoa honrada e é uma das classes mais decentes que existem no Brasil. Mas até para aqueles que ousam fugir às regras, eles não podem, porque é descontado em folha. Não tem como fugir. Não tem chance de não pagar. Não tem chance de não pagar. Então, nem que ele não conseguir, ele não vai fazer não é opção. Ele vai passar fome. É por isso que o banco ele avança no limite dos 30% a 35%. Pega aí, moça do funcionalismo público, minha maravilhosa professora, minha maravilhosa enfermeira, vocês que fizeram da minha vida algo muito melhor. Faz as contas quanto descontando. Lembra daquela regrinha de 3? Para saber qual é o percentual entre o valor bruto e o que descontam? Se tiver mais de 35%, tem coisa errada. Você precisa de um advogado que vai botar ordem na casa. Para de jogar dinheiro fora. Para de dar dinheiro, a não ser que você queira
todo respeito, né? Não seja que ela tem um crush aí no gerente do banco e quer fazer com que ele ganhe um pouco mais. Mas eu acho que tem formas mais bacanas de presentear o namorado, hein? Não é o melhor caminho pagando juros pro banco, Assim, né? porque tá dando mais pro banco do que pro gerente. Sim, de fato. Ó, a gente entendeu aqui, então, que existe um endividamento. A gente entendeu que pode existir uma solução. E eu queria perguntar pra você, como de fato, agora pra quem tá assistindo em casa, como essas pessoas conseguem reduzir essas dívidas? Bom, nós precisamos buscar um advogado especialista em direito bancário, especificamente que entendam de ações de repactuação bancária com foco em crédito consignado. Isso é algo que eu me especializei há muitos anos por conta da situação familiar, por conta de ver isso todo dia, toda hora. Sim. Assim, ver o olerite de um funcionalismo público é normal. Hoje não é nem olerite, não é mais papel, né? Ele tem um login, uma senha, e muitos recebem por e-mail, muitos acessam, e a maioria não tem nem papel. Então, tem que procurar alguém, tem que tomar a iniciativa de mudar de vida. Porque se a gente ficar do mesmo jeito parado em casa só sofrendo, a nossa vida não vai melhorar. Deus só ajuda quem toma iniciativa. Justamente. Não precisa, a gente precisa fazer um esforcinho. É um esforcinho que normalmente vale muito a pena. Assim, imagina você ter de volta tudo que descontaram do teu RMC. Olha aí, parece pouco, mas estão descontando há quanto? 3 anos? É uma fortuna a longo prazo. Olha, você tem aí, hoje o limite de devolução é de 5 anos. Uau. Se estão descontando R$100 de RMC há 3 anos, então você tem mal e porcamente 12 descontos por ano de 12, que dá 1.400. 1.400 vezes 3, 2.800, 4 pó e 200. Mais uma correção, isso vai passar de 6 mil, gente. Tá sobrando 6 mil aí na conta, minha querida funcionária pública? Porque... Como não seria melhor esse dinheiro na conta da pessoa para ela poder trabalhar junto com a família dela do que na mão do banco, né? E vou te dar uma dica, hein? Se você for trabalhar a história da ação de revisional, o advogado vai precisar de cobrar uma taxa de entrada, porque é o trabalho dele, consome tempo. Mas você sabe que muitas vezes a gente faz no escritório em respeito e honra ao funcionário público? Muitas vezes a gente dá de graça a entrada da ação de RMC para esse pessoal. Não cobra essa taxa. É só para funcionária pública, tá? Para os rapazes, eu acho que vocês vão ter que pagar, viu? Ou vão ter que convencer alguma advogada do meu escritório, eu dei esse brinde para vocês, viu? Muito bom. Se for professora, se for enfermeira, assim, eu vou facilitar a vida dela facilmente. Agora, se for rapaz, vamos lá, né? Rapazes. Me ajuda a te ajudar. Então, seria correto dizer que o sistema bancário, nesse formato de trabalhar com consignado, é inimigo do funcionário público? Inimigo é uma palavra muito forte. Eu vejo mais como um vírus cancerígeno. Uau! Muito bom. Veio realmente para destruir, né? Não, pelo amor de Deus. O cara entra na sua vida, fala que é teu amigo, dá um tapinha nas costas, te arranja uma dívida pro resto da vida. Com um amigo desse, eu não quero inimigo. Aí o cara é bacana, sorri pra você. Eu já vi gente até levar bombonzinho e vinho pra esses caras. Eu sei, gente, que vocês acham que eles estão te ajudando, mas isso não é de graça, não. Eles estão ganhando muito dinheiro nas suas costas. De fato. Bom, queria entrar aqui agora numa outra pergunta para a gente entender até a margem de lograr de êxito de um bom advogado, de um escritório de advocacia. A gente fez junto algumas contas aqui no início, né, na prévia da entrevista, e entendemos que existe um número médio que a gente consegue encontrar na prestação de um advogado com um trabalho conciso. E hoje eu sei que o seu escritório ele tem muitas ações e volume de ações. Então eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: é correto afirmar que o volume de ações no decorrer da carreira do advogado é a confirmação de que ele é um bom profissional? Com certeza, porque é um profissional que recebe a confiança dos seus clientes, que pega cada vez mais trabalho, e a cada trabalho ele aprende, se ele for minimamente inteligente, eu acho que deve ser, sim, ele pega mais experiência, encontra formas novas de superar os obstáculos e de obter melhores resultados. Então, quanto mais ação o advogado tiver, melhor profissional ele tende a ser. Porque ele é uma pessoa experimentada, já tomou pancada de tudo quanto é lado, já enfrentou dificuldade, já superou. Então, com todo respeito aos inteligentíssimos iniciantes, eu tenho certeza que esse país tem gente muito boa, mas não basta entender a teoria. Tem que levar umas pancadas no lombo para criar casco. Muito bom, muito bom. Excepcional. Então a gente esteve aqui
com ninguém menos do que o Dr. Gilberto, que é uma referência no sistema bancário dentro do jurídico, na verdade, uma referência no jurídico dentro do sistema bancário, sendo aí declaradamente, muitas vezes, o inimigo do sistema bancário. Os bancos não gostam do meu convidado, justamente porque ele traz a luz da verdade para o funcionalismo público. Então agora a gente vai passar para uma outra fase, a última fase aqui do nosso bloco de entrevistas, e é algo que a gente vai trazer um pouco mais à luz do que é o consumo ou o que é a preferência do Gilberto como ser humano, tudo bem? Vamos pode nessa, perguntar, então? Pode perguntar. Quero perguntar pra você, então. Eu vou te falar o nome de um nicho e você rapidamente tem que me dizer algo que vier na sua cabeça. Manda ver. Vamos nessa? Onde você pede pizza? Onde eu peço pizza? Eu gosto muito da Esperança. Legal. Churrascaria? Churrascaria. Bom, eu morei em Buenos Aires, gosto muito de carne, então tem uma tendência a essas churrascarias que estilo argentino, estilo uruguaio. Tem uma muito boa, rapaz. Ai, aquela 348. É cara, mas é boa, hein? Muito bom. Poxa vida. 348, queremos vocês aqui. Ela vale a pena, hein? Vale o esforço. É churrascaria pra impressionar a namorada, hein? Muito bom. Uma marca de uísque? Gosto muito de Glenfiddich. Show de bola. Marca de carro? Marca de carro. Sou fã de carro inglês. Então, adoro Land Rover. Muito bom. Boa escolha. Eu também gosto bastante. Algum banco? Fechou até a cara do doutor. Itaú, Bradesco, eu vou pegar vocês lá na curva. Não cruza comigo numa rua escura que vocês não saem andando. Gostei. E um país que você já visitou e que você voltaria infinitas vezes? Gente, eu já estive em todos os continentes do planeta. Gosto de todos os lugares, mas eu tenho lembranças muito boas da África do Sul. Show! Eu vivi momentos, eu fui lá fazer um curso de sustentabilidade e passei uma curta temporada lá aprendendo um pouco sobre a cultura desse país. Tem até umas histórias muito engraçadas, mas que não vale para o podcast, porque o... Fica para o próximo episódio, é isso? Não, fica... a idade não pode. Tem gente que não pode escutar. Assim, então, facilmente, vai para Buenos Aires, é bom, barato, bonito, e argentino só é chato aqui no Brasil, lá eles são gente boa. Eles gostam da gente tá gastando dinheiro nessa, né? Não, você sabe que eles nem ligam pra gente, não sabe nem a diferença. Olha só. Assim, eles são tão na deles. Uma rincha só do futebol mesmo. Não, o argentino ruim é o único que vem para o Brasil. O resto, todo argentino é bom, tá? Eles não estão nem bola. Eles, assim, o que eu acho assim, você tem dois problemas lá em Buenos Aires. Quais? Toma cuidado com a calçada, tá cheio de cocô de cachorro, tá? E eles acham que eles são europeus, tá? Não conta pra eles que é pra não magoar. Por último, e não menos importante, a gente já tem aqui na minha frente como convidado o Dr. Gilberto Bento Júnior, que nada mais é do que uma referência dentro do jurídico e no sistema bancário. E eu quero perguntar pra você, doutor, qual que é a dica que você pode dar para aquele advogado que está no começo de carreira, ou então para o próprio estudante de direito, e se inspira em você para a carreira dele? O que você pode dizer para ele conseguir alcançar as metas que você alcançou e até se tornar uma referência como você hoje é no mercado? Bom, primeiro, com toda humildade, eu não sou ninguém para dizer que cada um deve seguir, mas eu vou dar duas opções que me parecem boas dentro da minha realidade. Por favor. Então, primeiro, advogado, você tem que decidir se você quer empreender ou quer trabalhar para os outros. Isso é uma decisão que cabe ao seu coração. De fato. Tá? Se você quiser seguir carreira, busque um escritório onde você possa ser alguém. Arthur, muitos se iludem achando que entrar em grandes escritórios vão lhe proporcionar um plano de carreira. Mas ceifa muitas vezes a margem de destaque. Não, gente, sim, deve existir esse plano de carreira, eu já vi, mas demora muito mais. Você demora mais para ser alguém numa grande estrutura. Sim. Quanto menor a estrutura, mais importante você será desde que você se dedique e seja uma pessoa séria. De fato. Por outro lado, tem um advogado que fala, vou abrir meu escritório. Aí eu tenho uma dica boa para você. Seja especialista em uma coisa. Quem faz muito não faz nada, né? Exatamente. Seja especialista em uma coisa. Escolhe uma ação, pensa bem. Pensa uma ação que vai lhe dar condição de sobreviver, porque não dá... A gente gosta de uma matéria ou de um assunto, é apaixonado por isso, investe naquilo, mas demora para receber. Amor não paga conta. Amor não paga conta. Então você tem que se dedicar a uma ação, a um nicho, alguma coisa, que você consiga cobrar um valorzinho de entrada, que não precisa ser muito, mas que você não trabalhe 5 anos por um salário mínimo. Uhum. Então, se você quiser,
Até abre espaço no meu escritório, eu realmente acredito em mentorar pessoas, as pessoas interessadas eu abro dias para a pessoa visitar meu escritório, entender como funciona, contar um pouco da história, se quiser você pode até divulgar, a gente pode fazer um grupo, seleciona alguns estudantes de direito para a gente dar para eles uma visão de como é na prática. Ó, se você é estudante de direito, então já deixa nos comentários aqui embaixo para ter essa seletiva e ter a chance de trabalhar de perto com o Dr. Gilberto. Não tô chamando para trabalhar comigo, vamos calma, gente. Olha eu tentando abrir a vaga aqui, vamos lá. Mas assim, você quer entender como funciona o escritório de advocacia de verdade ou quer ficar só na ilusão? A verdade é muito diferente do que a gente escuta na faculdade. De fato. Recado fundamental para os advogados. Na faculdade, você passa 5 anos falando de processo. Processo não é 10% do mundo do direito. Então, você tem que abrir a sua mente para uma série de outras possibilidades que vão lhe fazer ascender na carreira, tanto como alguém que vai crescer num escritório, como alguém que vai ter o escritório próprio. De fato. Então, pensa um pouco mais, assim, aonde eu posso ser positivo, aonde eu gosto de ajudar pessoas, mas vocês têm que falar com o Lucas. Se não vier pela mão dele, não adianta bater na minha porta não, tá? O pessoal não vai deixar nem chegar. Olha só, vou estender esse tapete vermelho então, hein? Dr. Gilberto Bento Júnior, quero te agradecer por estar aqui no Podcast TV, nos estúdios da Prefácio, e é claro, somar com toda a nossa audiência e sendo essa referência em direito bancário, deixar as portas abertas aqui para futuras ocasiões em que a gente vai conversar. Quero te agradecer por ter vindo e vamos junto que a gente chega longe. Será um prazer, Lucas. Muito obrigado pelo momento. Você é uma simpatia, só uma gracinha. Estamos aprendendo. Vamos junto que a gente chega longe, doutor. Obrigado, viu? Valeu, gente. Muito obrigado.